Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal 2 ou Mais. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro livro de Crônicas, do capítulo 20 ao capítulo 23. Sim, né? E aí nesses capítulos, esses capítulos eles vão mostrar ali uma transição poderosa, né? Davi, ele continua vencendo batalhas externas, mas começa a preparar um futuro espiritual de Israel. Sim. Existe uma mudança importante aqui. O foco sai apenas da guerra e entra no legado, na adoração e na preparação do templo. Amém. Então, aqui vai ser revelado que um homem segundo o coração de Deus não vive apenas para o presente. Ele constrói algo que continuará depois dele, né? O legado, né? Aqui é algo muito forte, né? Nesse livro. A gente vem acompanhando aí, falando sobre toda a genealogia, todas as famílias, né? Tudo que vai se passando de geração em geração. Ainda mais que o próximo rei de Israel vai ter um nome tão forte quanto o de Davi. Não vai ser maior do que Davi, mas é um nome tão expressivo, né, quanto Davi. Pessoas que não são nem cristãs já ouviram falar, né, de Salomão e de Davi também, né, de uma forma geral. Vamos lá. 1. A guerra que Davi não foi lutar. No tempo que os reis costumavam sair para a guerra. Curiosamente, o texto mostra que Joabe foi à batalha, enquanto Davi permaneceu em Jerusalém. Em 2 Samuel 11, esse mesmo cenário antecede o pecado com Batseba. Crônicas não relata o pecado diretamente, mas preserva o contexto. É nesse momento que, né, Davi ele cruza com Batseba, acaba tendo relação sexual com ela acaba engravidando, aí ele chama o marido dela, né, Urias, de volta na tentativa ali de que fizesse ele dormir com Batseba para que tivesse o pretexto que seria filho de Urias, não filho dele, né, para tentar encobertar esse pecado de fornicação. E logo depois ele vê que não vai colar, ele retorna Urias para a frente de batalha numa forma realmente de tentar contra a vida de Urias, né, para que ele pudesse de fato encerrar esse capítulo, vamos dizer assim, né? E aí a chave espiritual aqui é: grandes quedas normalmente começam em pequenas ausências. Davi era um rei guerreiro. Quando ele saiu da posição onde deveria estar, abriu espaço para fraquezas espirituais. Existe um lugar espiritual onde Deus te quer, quando você abandona sua vigilância, mesmo sem perceber, sua alma fica vulnerável. Isso aqui é muito forte. Muito forte. E aqui uma curiosidade histórica. O cronista frequentemente omite os pecados de Davi, porque o foco de 1 Crônicas é mostrar a linhagem messiânica e o projeto espiritual de Israel, especialmente o templo. A gente vê que é um direcionamento totalmente diferente, assim, né? Sim. Ele reproduz ali a história, vem relembrando, mas o foco é só realmente na linha messiânica, né? Sim. Na descendência e na antecedência messiânica. Sim. 2. A coroa de Rabá e o peso da vitória. A coroa do rei amonita pesava cerca de 1 talento de ouro, algo extremamente pesado, provavelmente entre 30 e 40 quilos. Caraca, imagina 30, 40 quilos na cabeça. Pô, 10 quilos já é surreal. Gente, isso indica que talvez fosse usada apenas em cerimônias ou colocada sobre Davi simbolicamente. Existem coroas que só chegam depois de guerras difíceis. Antes da honra existe combate, antes da conquista existe perseverança. Muitos querem a coroa, mas poucos aceitam o processo da batalha espiritual.
Isso é muito forte, né? Às vezes a gente olha para o ministério de uma pessoa ou para a vida de uma pessoa. Sim. E a gente fala assim, eu queria tanto ter a vida dessa pessoa, mas está disposto a pagar o preço que essa pessoa pagou? Sabe? Então, não existe atalho. Ainda mais quando se trata das coisas de Deus, do reino. É aquilo que a gente já falou em outros estudos. Tudo aquilo que é tomado pela força do braço, normalmente você não tem paz para manter. Você sempre tem que fazer aquela manutenção, e é uma manutenção onde você normalmente encontra tentativas de golpes, pessoas tentando te trair, né? Então fica aí esse alerta. 3. Os gigantes ainda existiam. Mesmo após Golias ter sido derrotado, outros gigantes apareceram. Isso é profundo. Uma vitória não elimina todas as guerras da vida. Golias caiu, mas a linhagem dos gigantes continuou. Isso mostra que algumas batalhas são contínuas, algumas gerações carregam guerras espirituais repetidas e o povo de Deus precisa permanecer vigilante. E a aplicação disso aqui é: não ache estranho enfrentar novos gigantes depois de grandes vitórias espirituais. Os gigantes citados eram os descendentes de Refaíns, um povo conhecido por homens de grande estatura em Canaã. A gente até no vídeo anterior a gente Sim. comentou, né, sobre a raça dos gigantes e Sim. tal. São várias vertentes teológicas, Sim, sim. para explicar. Alguns especialistas falam que era como se fosse uma transformação genética, né? E existe algumas linhas teológicas, né? Porque isso normalmente é uma tentativa do inferno para poder acessar o mundo físico, né? Então, para que os demônios consigam acessar esta realidade, eles fazem experimentos, né? Mas tem uma palavra específica na ciência. Não vou lembrar agora. Tá aqui na ponta da língua, mas eu não consigo lembrar agora. Enfim, tem a ver com genética, né? Experimentos genéticos. Enfim. E para você ver como é que o inferno ele tenta de diversas maneiras tomar o que nós já temos. Sabe que é a salvação, é acesso aos céus, porque eles já acordam derrotados, mas... Sim, mas eles tentam de todas as formas, Sim. né? E, assim, tem coisas que são muito mirabolantes, né? Tem muitas estratégias mirabolantes, assim, do inferno. E quando você vai investigar mais a fundo a origem dos gigantes, né? De outros seres também, tal. Sim. Desde a época do dilúvio e tudo mais, enfim, é algo que não cabe aqui pra gente agora. Porque nós não somos especialistas, né? Somos apenas curiosos. E é algo muito profundo também, Sim. É algo que foge um pouco aqui do nosso estudo. Inclusive a Juliana, ela acessou muito disso através do Vic Vanilla, né? Que é um rapaz que foi satanista. Depois ele se converteu ao cristianismo. E aí também tem Daniel Mastral, que a gente já pesquisou muito. Tem Rodrigo Silva, enfim, tantas pessoas que a gente gosta, porque é um assunto que nos desperta, né, curiosidade. É muito interessante. Enfim. Vamos continuar aqui. Vamos. Só a nível de curiosidade. Exatamente. 4. O censo de Davi e o perigo do orgulho espiritual. Isso vai estar lá em 1 Crônicas 21. Esse capítulo é um dos mais profundos de Crônicas. Satanás incita Davi a levantar o censo de Israel. Olha aí, a gente falando dele. Sim. Por que contar o povo era pecado? Essa é uma pergunta importante.
O problema não era matemática, era a confiança humana. Davi queria medir sua força militar em vez de depender totalmente de Deus. Porque, como até a gente já comentou aqui, né? E a gente sempre fala, não é pela força do nosso braço. Quantas vezes parecia impossível, improvável os exércitos, e mesmo assim o Senhor estava lá honrando, né? Honrando, e a batalha era vencida, porque Sim. a presença do Senhor era o que garantia a vitória, né? Não Sim. era o número de soldados, de militares, enfim, não era o exército ali humano, né? E aí, quando o Davi faz isso, é como se ele contestasse, como se ele dissesse, não, eu quero saber o que eu tenho de força humana. Não, acho que eu não confio mais tanto assim, que Deus vai me dar mais vitórias. Eu tenho que saber quanto que eu tenho, né? E aí, quando números se tornam fonte de segurança, a dependência de Deus diminui. Isso serve para ministérios, igrejas, empresas, redes sociais, liderança e vida pessoal. Uau! Nossa, isso aqui é um tapa na cara mesmo, assim, de uma forma bem... Sim. Nem toda estratégia nasce da fé. Às vezes, nasce da insegurança disfarçada de planejamento. Uau. Isso aqui é muito pra mim, assim. Eu sou uma pessoa que eu sou muito metódica, estratégica. Eu fico pensando diversas vezes antes de me arriscar alguma coisa. Eu já me jogo mais, né? E aí, assim, ter essa confiança, né? Sim. Mas isso aqui, esse ponto aqui, que serve para ministérios, igrejas, empresas, redes sociais. Cara, confia no que você está fazendo. E, assim, se você está fazendo com a presença do Senhor, é para Ele, por Ele, né? Então, confia, né? Como a gente aqui, né? A gente está fazendo porque a gente sentiu no espírito de fazer tudo isso, né? De criar o canal. E a gente só fica naquela sensação de a gente quer que alcance mais pessoas e tal, né? Porque a gente quer que as pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Sim. Mas não é algo no sentido de preocupação de quantas visualizações. Então, assim, que a gente possa levar isso para as outras esferas da nossa vida. Né? Sim, com certeza. 5. Joabe discerniu o erro antes do rei. Joabe não era conhecido por ser sensível espiritualmente. Mesmo assim, percebeu o perigo do censo. Às vezes, Deus usa pessoas improváveis para nos alertar. Isso confronta o orgulho espiritual. Nem sempre o alerta virá de alguém mais santo. Às vezes virá de um amigo, da esposa ou do esposo, de um liderado, de alguém simples. Quem não aceita correção se torna refém do próprio ego. Isso aqui é um assunto muito delicado, porque por muitas vezes eu já quis levar um alerta para pessoas e eu não sabia como a pessoa ia reagir por conta do ego. E aí eu ficava reticente, né, porque eu sabia que essa pessoa não tinha essa facilidade de receber, né? E aí você também fica na dúvida, será que o que eu recebi é de Deus mesmo? Uhum. Enfim, então, se Deus mandou, leve, mas sempre ore antes para você poder discernir. Sim. Nunca se esqueça que antes de qualquer atitude, a oração ela é sempre o passo mais importante. Outra coisa também que me saltou aos olhos nessa parte de Joabe é que Joabe ele não sabia muito bem o porquê que ele estava fazendo, mas ele simplesmente obedeceu aquele instinto, né? Foi como aqui o estudo está falando, ele não tinha essa sensibilidade espiritual, mas ele sabia que não estava certo. Uhum. Ele tentou alertar Davi, mas Davi não deu muita bola. E aí ele paga o preço. 6. O altar construído na eira de Ornã. Esse é um dos momentos mais poderosos do Antigo Testamento. Davi compra a eira de Ornã para erguer um altar ao Senhor. O detalhe é impressionante.
Esse local se tornaria futuramente o lugar do Templo de Salomão. Deus transforma lugares de dor em lugares de adoração. Onde houve juízo, Deus estabeleceu glória. O lugar do teu maior quebrantamento pode se tornar o lugar da tua maior intimidade com Deus. E aqui algumas curiosidades históricas, né? A tradição judaica relaciona o Monte Moriá ao sacrifício de Isaac, à eira de Ornã e posteriormente ao templo, ou seja, é um monte marcado por entrega. Então, é só para a gente se situar aqui, né? E ligar os pontos, né? Davi acaba, assim, o povo de Israel acaba sofrendo um castigo, né? Pela falha de Davi. Deus dá 3 opções, né? Para que Davi escolhesse. Sim. E aí Davi deixa que o Senhor decida, e, enfim. Sim. Ele escolhe que Deus tomasse a decisão, sim, né? Porque ele falava, mesmo que seja difícil, Deus em sua misericórdia, né, vai saber de fato dar a melhor direção. Sim. E aí, em meio a esses 3 dias, né, que Davi escolhe, quando ele de fato vai lá, ele vai, monta o templo, e aí quando ele sacrifica as coisas, é quando o Senhor impede que o anjo venha com a sua espada. Sim. Né? Mas, deixa eu ver aqui se tem. Porque esse aqui é uma parte muito importante. Ah, tem aqui. É o próximo. É isso mesmo. Porque aí quando ele chega lá nesse lugar, né? Nessa eira, é quando ele quer aqueles campos ali, né, de cereais. Sim. E aí o dono, que agora eu não vou me recordar o nome, sim, simplesmente oferece para ele, mas ele não quer de graça, né? E aí vem o próximo tópico. 7. Não oferecerei ao Senhor algo que não me custe nada. Essa frase aparece em Samuel no mesmo episódio. Davi se recusa a receber o terreno gratuitamente. A adoração sem entrega vira conveniência religiosa. Davi entendia que altar envolve custo, intimidade envolve renúncia e relacionamento com Deus exige entrega verdadeira. O reino é gratuito para receber, mas custoso para viver. E é isso, né? Aí eu acho que aqui é um dos momentos assim que eu acho mais bonitos, sabe? Sim. Ele falou, eu não posso oferecer o que nada me custa, né? Eu não posso fazer isso aqui de qualquer jeito, né? Sobre aquilo que a gente já tinha falado, sobre fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. Davi tinha muito cuidado com isso, ele tinha uma reverência muito, muito grande ao Senhor, né? A gente sabe disso. Então, para mim, é um dos trechos que mais me comovem, assim. Que eu fico mais constrangida. Eu falo, uau! Porque o dono daquele terreno, ele também queria oferecer de coração, né? Sim. Ele não, toma, leva tudo, aqui tem bois para você sacrificar, toma tudo e faz o que você bem entender e tudo mais. Ele também queria oferecer de coração, né? Mas aí Davi, ele não permite que seja assim, né? Exatamente. De qualquer jeito. Então, muito legal. 8. Davi prepara aquilo que não pisaria. Deus diz que Davi não construiria o templo por ser homem de guerra. Mesmo assim, Davi organiza materiais, levanta recursos, orienta Salomão, prepara tudo. Cara, que pra mim é um dos momentos mais legais. Assim, uau! Porque realmente, né, ele fala que ele tinha muito sangue nas mãos por causa das guerras e tudo mais, mas ele prepara todo o terreno para Salomão. Maturidade espiritual é preparar aquilo que talvez você nunca verá pronto.
Isso fala sobre legado, paternidade espiritual, discipulado, visão geracional. Pessoas imaturas só pensam no próprio tempo. Homens de Deus constroem para futuras gerações. Eu acho que aqui não tem nem muito o que acrescentar, né? Muito especial. Muito forte. 9. Salomão receberia paz, mas Davi construiu a estrutura. Salomão edificaria em tempos de paz. Davi preparou em tempos de guerra. Uau. Alguém da próxima geração desfrutará daquilo que você está construindo em lágrimas hoje. Nem sempre quem planta será quem colherá. Talvez seus filhos espirituais tenham facilidade porque você guerreou antes. Eu ali foi... Quando eu cheguei tudo era mato. Tipo isso. Cara, isso é muito forte, né? É muito forte, é muito bonito. Porque, claro que você vai ter coisas que você vai colher, mas vão ter também outras coisas que você vai iniciar, mas você não vai ver. Não vai ver. Né? Ele ali, de fato, dando os frutos, né? Então, isso também é muito incrível, porque foi o que falou no tópico anterior. Isso é maturidade espiritual. Deixar já o campo pronto para as próximas gerações. Né? Quem não gostaria de ter uma família saudável e eu não estou falando só de dinheiro, mas que deixasse ali um legado para que você desse continuidade, né? Então, se você não viveu isso, que você seja essa pessoa a dar o primeiro passo. Você tem essa oportunidade de ser aquele que vai deixar um legado para a tua família, sim, seja a tua família carnal ou espiritual. Exatamente. Pô, isso é muito incrível. 10. A organização dos levitas e o valor da ordem. Davi organiza levitas, músicos, funções e serviços do templo. Deus ama mover espiritual, mas também ama a ordem. Existe um erro moderno, achar que espiritualidade e organização são opostos. Davi mostra o contrário. Excelência também honra a Deus, preparação também é espiritual, estrutura sustenta avivamento. O caos constante não é sinal de unção. Isso aqui é para refletir, assim, para tomar um tempo para ficar refletindo. Sim. Que se aplica a diversas coisas dentro e fora da igreja e aí. Exatamente. Se a gente for destrinchar, a gente vai ficar aqui muito tempo. E a reflexão final. Entre os capítulos 20 e 23, mostram Davi mais maduro. Ele ainda guerreia, mas agora entende algo maior. O reino não gira em torno dele. Davi começa a preparar o templo, a próxima geração, a adoração contínua e o futuro de Israel. Isso é uma das maiores marcas da maturidade espiritual. Parar de viver apenas para conquistas pessoais e começar a construir legado. Ele chegou num ponto que ele só quis preparar o terreno ali para esse futuro espiritual de Israel. Porque homens comuns lutam batalhas, mas homens guiados por Deus constroem futuros. Poderosa essa reflexão, hein? E essa porção de hoje, ela é muito profunda, né? E assim, é curioso porque às vezes a gente vai lendo e parece que fica um pouco repetitivo, mas se você parar para analisar, cada estudo... Não, mas mesmo que seja muito parecido, cada estudo tem um foco, tem um direcionamento, né? Ali, tem... E às vezes a gente fica até meio perdido, assim, porque então, às vezes eu tô lendo, ao mesmo tempo eu tô refletindo. Então, assim, por mais que pareça mais do mesmo, né? Mas não é. É incrível como que as coisas vão se desenrolando. A gente já leu
sobre tudo isso que está sendo narrado aqui, só que agora de uma forma muito mais assim, ressaltando outras coisas, né? Um outro contexto. Então é muito gratificante, assim, você conseguir entender mais a fundo, né? Que é uma coisa que você já passou lá atrás, mas agora você está vendo com outros olhos e adquirindo novos significados para isso. Então, muito bom. Poderoso, né? É muita coisa na cabeça, assim, às vezes eu fico uau. E aí aquele momento. Mas vamos lá. Chegamos naquele momento que eu fico tão ansioso. Sim. A minha esposa nem tanto. Ansioso para me deixar surdo. Mas, vamos lá? Vamos. Perguntas para reflexão. Sem muita enrolação. 1. Em quais áreas da minha vida eu estou tentando controlar através da força humana, em vez de confiar em Deus? Quais censos você está querendo fazer aí para saber o quanto que você tem de capacidade, sem imaginar que Deus pode te será capacitar? que eu tenho um currículo suficiente para... Confia em Deus. 2. Quais gigantes continuam reaparecendo na minha caminhada espiritual? Rapaz, é eita atrás de eita. Eita atrás de eita. 3. Tenho construído apenas para meu presente ou também para as próximas gerações? Um legado aí de novo, né? Pra gente refletir, tá? É uma tecla que tá batendo, porque, gente, eu acho que isso aqui não poderia ser mais atual, sinceramente. Que a gente tá vendo das próximas gerações aí, isso aqui não poderia ser mais atual. Não mesmo. A gente deixar esse legado. 4. Minha adoração tem custo verdadeiro ou apenas conveniência? 5. Estou discernindo os alertas que Deus envia através das pessoas ao meu redor? E aí? Porque Deus fala o tempo todo. Sim. E muitas vezes por pessoas improváveis. Olha, vem cá. O segredo. Deus fala com a gente o tempo todo. Seja num Reels no Instagram. Quantas vezes eu sofrendo, chorando, preocupado. Cara, um Reels no Instagram que falava exatamente o que eu estava sentindo. Sim. Cara, quantas vezes eu me peguei chorando. Então ele vai usar Instagram, vai usar uma pessoa que está passando na rua que nunca te viu na vida. Uma pessoa aleatória no metrô, você tá lá no metrô, vem uma pessoa aleatória. E às vezes você tá conversando, às vezes você vai ajudar alguém na rua de uma forma espontânea. E aí de repente acontece. Ou então você simplesmente está passeando num momento assim de descontração, como aconteceu comigo, né? Eu com a minha mãe, e aí numa feira de artesanato que tem aqui no Rio, no bairro da Tijuca, e aí assim gostei de uma bolsa que estava ali, parei, comecei a conversar com a dona da barraca, e eu saí dali, minha gente, transformada. E ela simplesmente disse pra mim, né, coisas assim que fizeram muito sentido naquele momento. E foi quando eu me aproximei mais ainda do Deus de Israel. Eu nem imaginava, né? Eu tava ainda com algumas coisas aqui, outras ali, mas eu nem imaginava que tudo isso aconteceria na minha vida. Mas Deus já estava me convocando e Ele usou uma senhorinha ali
linda, maravilhosa, que depois eu mantive o contato com ela, né? E ele usou uma pessoa completamente aleatória para simplesmente falar comigo e me convocar. Então, assim... É sobre isso. É sobre isso. Então, que você possa estar sempre aberto ao que o Senhor tem a te falar. Sim. Porque para que Deus possa te acessar, você precisa estar disponível para isso, né? Porque, como o nosso apóstolo Jorge fala, Deus está em todos os lugares, literalmente. Então é você que tem que se movimentar e é você que tem que liberar as suas percepções espirituais. Porque tudo que Deus já preparou já está pronto. Você só tem que estar no ponto ideal para acessar. Porque se você acessar fora do tempo, uma bênção se transforma em maldição. E nós não queremos isso para você e nem para a gente. Beleza? Então a gente vai chegando aqui a mais um final de vídeo. Uma observação. A gente recebeu um feedback de um inscrito que a gente acabou errando na edição e a música ficou um pouquinho mais alta. Foi um erro de edição da minha parte, porque somos nós também que fazemos toda essa parte de edição. Então queremos pedir desculpa, tá bom? E agradecer também o feedback, beleza? E também queremos te pedir uma ajuda. Curta, comente, compartilhe, para que essa mensagem, esse estudo que nós fazemos aqui de uma forma leve, descontraída, Sim. que é o nosso dia a dia, que possa chegar a mais pessoas, que mais pessoas se sintam estimuladas. Né? A palavra, porque esse tipo de estudo estimulou muito a gente a ler, entender, se aprofundar, meditar na palavra, porque não adianta você pegar, você vai ler, tá ali a porção ali. Separa um tempo, sabe, para você ler e tentar entender, né? A gente aqui tenta facilitar isso, tanto pra gente quanto para vocês. É algo que no primeiro momento era nosso e que a gente sentiu no espírito de compartilhar. E isso, vocês podem acreditar, tem sido um divisor de água nas nossas vidas. Sim. Né? Sim. E eu acho que o que eu mais tenho sentido é que me aproximou muito mais da palavra e para usar a palavra nos momentos certos, porque essa é a forma como nós devemos estar armados para esse tempo, né? A gente saber como usar a palavra. Porque a palavra é um manual, né? E aí quando você estuda, quando você assimila aquilo que você está lendo, sem simplesmente só passar pelo texto, você vai saber como você vai usar na sua vida. E você realmente vê como que as coisas que estão aqui, elas se projetam na vida de uma maneira geral. E você passa a ter um outro entendimento das coisas. Então, assim, é muito lindo ver todo esse movimento, sabe? Não, e, cara, real. Quantas vezes acontece da porção do dia se conectar com o que está sendo dito no culto? Sim, acontece direto isso. Né? Então, tem acontecido muito. Então tudo está conectado. E nunca se esqueça que onde há 2 ou mais reunidos em nome dele, ele estará presente e nos ouvirá. Amém. Esperamos você aqui amanhã para dar continuidade, tá? Amanhã tem mais um pedaço, mais uma porção, e eu tenho certeza que vai ser incrível. Combinado? Combinado. Combinado aí? Posso contar com você? Fechado? Fechado. Então até amanhã. Tchau!